Muito obrigada. A nossa comunidade, todos vocês. Bom dia a todos. Bom dia! Calunguim, Coco. Oh, essa é a nossa saudação na nossa língua umbundo. Obrigado. É um prazer enorme de conhecer esta terra e sobretudo esta área dita chamada Cambandó. Cambandó. Foi o nosso sonho, né? Quando ela visitou Angola, nós prometemos de que iríamos conhecer este lugar e as palavras como têm poder, hoje estamos aqui. Axé. E nós fazemos um trabalho aqui, duas mulheres, as muitas mãos, para receber as crianças aqui.
cigana. Parceiros que contribuíram para esse evento acontecer, esse evento lindo acontecer, a organização e a produção, Quilombo da Parada. Agradecer também o Centro Cultural Casa de Angola e Sua Majestade, o Rei Tchangolola Tchangonga, a Sua Majestade e a sua comitiva. Ok? Todo mundo, gente, olhando aqui pra mim. Ó, tio da foto. Peraí. Vamos lá? Sorriso. Vai tampar. Mais uma, gente. Ju, vem cá. Peraí, sai pra tirar. Bateria feliz. Cadê o sorriso? Gruba!
e as pessoas que querem doar, a gente quer livros de literatura afro-brasileira e literatura africana, né? Que é a forma com que a gente consegue estar próximo de alguma maneira com a história do continente. Então, Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira que viveu numa comunidade também. Ela era catadora e ela, através do material reciclado que ela pegava, ela escrevia em cadernos, e isso ela escreveu um livro, né, desses cadernos reciclados. E aí ela foi descoberta, né, e publicou. O livro mais famoso dela é Um Quarto de Despejo, onde ela conta todo o relato assim, dessa comunidade que ela vivia. E ela fala muito sobre a fome, assim, sabe? É um livro muito forte, assim, muito importante para a gente pensar assim, as condições que a gente vive, né, aqui no Brasil. E essa biblioteca ela começa com um acervo pessoal meu, pequenininho, no mestrado, quando eu estava fazendo, e os livros de literatura brasileira que eu sempre gostei de ler, né? Aí a gente foi conseguindo projetos, né, financiamento, e a gente foi comprando mais livros. Então toda atividade que tem aqui, a gente faz a mediação de leitura, as crianças vão fazer a leitura de um texto para o senhor. E é isso, esse é o nosso pequeno espaço, as crianças ficam aqui, às vezes tem 50 crianças aqui dentro, a gente fica lá fora, aí a gente faz as atividades também de hip-hop. O que mais, gente? A Auriene está aqui desde 2015, chegou criancinha. Estou aqui vai dar 9 anos nesse projeto. E para mim foi maravilhoso estar aqui com a Juliana, porque ela deu a oportunidade para mim, que eu pensei que teria, mas conhecer vários espaços culturais aqui em São Paulo também. Espero continuar aqui mais vezes. Eu vou fazer 18 anos em breve, muito maior. Já está fazendo mediação de leitura, já para os menores. Assim. Aí eu sou mediadora também, já li em umas escolas aqui também da região. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quer dizer, o que você sabe sobre a África? A África é um país? E muita gente sabe que a África é um país. Sim, muita gente ainda acredita que Mas a a África África é é um um país. continente. Muita gente. E já confio sua bolsa. O Brasil arrebenta na geografia, porque a gente sabe muita coisa de ver. A minha Maria, a descendência que eu tenho. E eu continuo com isso. E mais pra frente com outras pessoas. Né? Eu também conheço Não podemos perder a nossa identidade. Todo um povo que perde a identidade, então não tem futuro. Será daquele povo que tudo que vier será abraçado. Abraça tudo, mas não tem um horizonte. Nós somos guiados pelas nossas raízes. A árvore, quando não tem raiz, não brota fruto. Então é importante nós sabermos a nossa raiz, quem é para nós somos, e aceitar quem nós somos, para nós termos um futuro, um horizonte e defender a nossa identidade. Os escritores, no caso aqui, Escritores, a gente tem bastante aqui em São Paulo. A gente tem uma cena literária muito forte, assim. Então a gente tem os saraus literários lá do ano 2000 até 2016, 2017, e agora tem os slams, que são também um encontro literário, mas eles fazem batalhas, assim, se chamam de slams. E os saraus ainda existem, os saraus literários que tem como temática, eu pesquisei, a cultura afro-brasileira. Então a Raquel Almeida, a escritora que eu apresentei, ela vai fazer a poesia, ela é desse coletivo que desde 2007 organiza um sarau literário dentro de uma periferia aqui na cidade de São Paulo. Isso, aqui tem um artista plástico, a filha dele tá aí, ele não conseguiu vir, porque ele tem 85 anos, 86, hoje ele não estava bem. Mas ele é um artista plástico aqui da região, é uma família toda de artistas, e eles fazem esculturas, quadros, e ele doou pra gente essa obra aqui, e foi muito significativa, porque a primeira atividade cultural que a gente teve aqui foi ciranda. A gente fazia os encontros de ciranda com as crianças. E aí depois vem esse presente da ciranda que ele fez pra nós. só aqui
nós podemos escrever um capítulo só aqui. Só aqui, né? Um capítulo de um livro só aqui. Sim. Então, a arte plástica é a forma praticamente de conservar também a manifestar a nossa identidade. Exatamente. Chama ciranda em Angola também? Chama ciranda? Chama ciranda? Não, nós chamamos jambo. Jambo. Sim, jambo. Nós chamamos de jambo. Lugar reúne para preparar todo esse prato. Temos também o pensador. É, esse vem de lá. O baobazinho vem de lá também, ó. Exato. Vem de lá. Só é você que vai perguntar. Isso. Queria dar oi. Ah, queria dar. Raquel, Um poema que eu fiz há muitos anos e talvez hoje em dia ele ficou um pouco adormecido, porque a Juliana ela sempre resgata esse poema na minha vida. Porque para ela, como ela mesma fala, tem uma importância e tal, e eu vou cantar e vou recitar porque eu sou uma pessoa cria do hip hop, sou cria do rap, e pra mim tá tudo junto. E eu preciso ler porque eu não lembro mais. Mãe de uma, mãe de duas, mãe de todas as pessoas negras. Mãe África. Mãe África. Quando os meus pés se cansarem e a minha voz embargar, chora, Mãe África, chora, já estou chegando lá. Se todos me abandonarem, desistindo de caminhar, coragem, Mãe África, coragem, força, você me dará. E se algum de nós com o inimigo se juntar, chora, Mãe África, chora, é um filho que irá deserdar. Se mais uma noite fria um dos teus filhos passar, confia, Mãe África, confia, no próximo inverno ele não estará mais lá. E se mais uma vez aquele portão de ferro se fechar, peço força, Mãe África, força. É mais um irmão que o sistema vai aprisionar. Mas quando a nossa nação dá as mãos, sem duvidar, alegre-se, Mãe África, alegre-se, nossa bandeira irá se levantar. Obrigada. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Se é o senhor que cuida da economia do lá de Angola, e se sim, como que funciona esse processo? Como você administra? Me levantei porque essa é a característica de todo um que dá aula, né? Eu não sou professor, mas dizem que a pessoa articula-se melhor na fala quando estiver de pé. A estrutura do reino, eu vou falar sobre um pouco sobre a estrutura do reino. Lá no passado, antes do colono chegar, o rei é a figura máxima. É a figura que representa todo o povo. E nós estamos na etnia linguística dos povos Ovimbundo, que prefaz 46% da população de Angola. Somos todos um povo banto, um povo da África. E a nossa estrutura é idêntica em todos os países. O rei, naquele tempo, antes do colônio, ele era a figura máxima, a autoridade máxima, controla a economia, controla a política, controla praticamente tudo o que acontece na sociedade. Assim mesmo, conforme está o meu reino, eu tenho 37 ministros. Cada ministro tem o seu papel dentro do reino. Cada um traz um relatório com relação ao trabalho que ele faz diante da sua função. Por exemplo, aqui tivemos o privilégio de trazer os ministros que aqui conseguem ver, mas o total é de 37. E
a nossa economia era baseada somente na agricultura, pesca e caça. Não sabíamos mais uma outra coisa. E é dali que a figura, a autoridade máxima, que é o rei, ele fazia um ensinamento muito forte, sobretudo a nossas crianças. Nossas crianças eram ensinadas nos anos. O primeiro abecedário que elas devem aprender chama-se obedecer. Sabem que nós vivemos da nossa ciência, a chamada ciência da mitologia, que significa que tudo que um mais velho estiver a falar, a criança não pode duvidar. Quando se dizer que ao pôr do sol todas as crianças devem estar em casa, esta é uma lei que não pode ser. Então o rei e os membros da corte tinham essa autoridade de transmitir todos esses valores nas nossas crianças, na nossa juventude e aos nossos mais velhos. A economia era muito forte. Há uma outra coisa que era muito forte entre nós, é o amor ao próximo. Ninguém sofria, ninguém passava mal. Quem tivesse duas coisas tinha que dar uma coisa para aquele que não tem nada. Então, para as crianças era a obediência, para os mais velhos era o amor que predominava entre todos. A comunicação fluía frequentemente. E o rei, os membros da corte, que são os ministros, eram respeitados na sua totalidade. Lá no reino, na residência onde o rei vive, existem celeiros com muita alimentação para prever os momentos negativos, né, que às vezes vão acontecendo durante os anos. Então o rei tem essa responsabilidade, os membros da corte, a comunidade toda, de trabalhar de forma a manter a equipa sã. Então, mas hoje por hoje, desde que o colono entrou, então houve aquilo que nós chamamos hoje vários órgãos a fazerem parte de dirigir o nosso povo. O colônio entrou, ficou o seu tempo. Em 1975 tínhamos que escorraçá-lo, e hoje o país está dividido. Tem o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário e o poder tradicional. Nós lá, o poder tradicional é o quarto poder, que hoje é o elo de ligação entre a comunidade e o Estado. É o parceiro ideal do Estado na África. Então, neste momento, estamos mais voltados na valorização da nossa identidade cultural, as nossas terras têm que manter aquele valor que tinha no passado, e a riqueza que lá tem é necessariamente que sejam preservados. Sabe que a África é muito abençoada. Os nossos ancestrais abençoaram a África. A riqueza que se retirou de lá é tanta, mas o que está lá ainda é que passar mais de 500 anos, não acaba. Então, dizer que não vamos falar somente da riqueza da natureza, porque a primeira riqueza da natureza é você e eu. Ok. Eu nasci num dia muito bonito. O dia é 10. O mês, quando eu citar o mês, acho que muitos vão se alegrar porque também são desse mês. Agosto. Alguém de agosto aqui? Exatamente. E o ano 1982. Aí já podem calcular quantos anos eu tenho. Eu tenho que vos dar um tempo. Mas nós lá no reino, assim por exemplo, os 37 membros da corte que eu tenho, cada um vem de uma linhagem. Quem é Ministério das Finanças, esse Ministério mesmo das Finanças. Se é da cultura, assim mesmo esse Ministério da Cultura. Nós que viemos dos reis, assim mesmo é dos reis. É a linhagem dos reis. Então, a linhagem sanguínea dos reis,
quando o rei que está no poder sai e o neto, o filho, o sobrinho, o neto que estiver é de pouca idade, ainda que tiver 18, 25, ele torna-se rei. O importante é se ele viveu a realidade dos ensinamentos dos mais velhos. Imagine que desde a terra idade até os 30 anos, nós somos PhD em oralidade, né, em toda a estrutura do reino. Tudo fica no gigabyte ali da nossa mente. Né? Não precisamos ler nem escrever. Então, temos esse poder da oralidade porque vivemos a realidade cada dia, cada minuto do nosso reino. O meu nome, tenho dois nomes, né? O nome do bilhete, que é a identidade, né, do documento, não sei como é que vocês chamam aqui, é o bilhete. E tenho o cognome. Cognome é o nome na qual sou chamado no reino. É Quico e Sexto, significa aço forte. E o outro nome é Chongolola, Chongonga, conforme está ali no nosso. Chongolola, o nome Chongolola significa união, congregar. Ngonga é o nome de um animal. O animal que dá identidade de um reino é o leão. Mas cada rei que vem ao trono tem que simbolizar um animal. E eu estou simbolizado com um animal chamado Chongonga, que é a águia. Sabem que a águia, o estudo da águia, a águia é um animal muito inteligente. O ser humano até pode passar fome, mas a águia em nenhum momento. Caça no espaço, caça na água, caça na mata, caça em todo sítio. E o historial diz que vê 4 vezes melhor que o ser humano. Então nós ainda não estamos a ver mesmo nada. Então quando você simboliza um animal de muito desafio, você coloca desafio na tua própria vida. Eu estou no reinado a caminho de 2 anos. E já fiz uma digressão, estou aqui no Brasil. Só a águia é que pode fazer coisas impossíveis. Então significa que nós, na nossa cultura, o nome faz a pessoa. Se um de vocês vos colocar um nome feio, é melhor tirar. Coloque um nome bonito para desafiar a vida. Porque o nome faz a pessoa. E nunca aceita te colocar um nome, né? Se calhar de um animal pequeno ou de alguém que não fez nada nessa vida. Você tem que ter um xará grande. Então é ali o nosso nome. Rei é Quico e Sexto, Chongolola, Chongonga. A águia é o animal que voa mais alto. E ele quando voa, não voa de maneira horizontal, é vertical. Ele levanta assim. É o único animal. E quando ele voa, depois de 1 segundo, desapareceu. É por aí. A diferença da vida de majestade e a vida cotidiana? Eu praticamente, desde que entrei no reino, deixei dos meus afazeres particulares. E a vida do reino, ela é uma vida nobre. É nobre porque o rei todos os dias está sentado no seu jango. Quando tocar 5h30, você já está lá no jango. As comunidades vêm com diferentes tipos de problema e você tem que ajudar as comunidades com vários problemas que elas trazem. E os problemas são vários. Às vezes tem que ajudá-lo, dizer que esse problema é de terreno, eu vou poder resolver. Esse problema é de dívida que você tem, alguém deveu, eu tenho que resolver. Esse problema tem que ser lá na polícia judiciária. Esse problema tem que ser lá no tribunal. Esse problema tem que falar mesmo lá com o pastor da tua igreja. Ele pode ajudar. Então, esse é o dia a dia de um rei, ouvir muito o seu povo, por ser um parceiro do Estado, ela tem que ouvir muito o seu povo, para que aquilo que ele consegue pode resolver. E aquilo que não consegue, então, tem que levar esse relatório ao Estado para resolver. Então esse é o dia a dia e muitas das vezes o rei também tem que sair para encontrar outras comunidades. E nesses encontros nós procuramos saber a vida e tentar resolver algum problema e aconselhar. Lá no nosso país, 97%
90% da população é praticante da agricultura. E existem aquelas pessoas que cada dia que passa vão perdendo o gosto da agricultura, vão se tornando cada vez mais pobre e não tem nada de comer. É preciso às vezes ouvir uma voz de um rei que diz que na vida, para sangrarmos, precisamos acordar cedo e trabalhar. Aliás, esse foi o mandamento dos nossos ancestrais. Não existe nada importante nessa vida que não venha do trabalho. É mesmo do suor. Então, ali, uma palavra dessa ajuda a nossas comunidades. Às vezes o rei, quando chega lá, deixa enxada, deixa katana, deixa muita coisa, semente e muito mais para ajudar as comunidades. Então, e na qualidade de ser um rei águia, tem que ter essa visão dos quatro cantos do povo. Eu assumi o reinado com 37 anos. Digo que na Umbala eu já trabalhei, comecei a trabalhar desde 2006. Já passei em vários cargos, secretário, inclusive assessoriei alguns reis que já passaram por ali. De 2018 a 2020 já trabalhei como o rei adjunto, ou então vice-rei. Então, a partir de 2021 até hoje, estamos no trono da região Centro e Sul. A nível da nossa região, são 16 mil autoridades tradicionais que estão no meu controle. É muita gente. Seu pai, o chefe Tembu, o chamou de Rolila, que na língua ximosa significa arrancando o galho de uma árvore, ou encrenqueiro. E mesmo não sabendo ler nem escrever, quis que seu filho frequentasse a escola. Ele morreu quando Mandela tinha apenas 9 anos e deixou o menino sob os cuidados do chefe de Makazeni, regente do povo Tembu, que o criou como seu próprio filho. Com seu povo Rolimalá, Mandela aprendeu a importância das leis, da educação e da disciplina. Na escola, começou a ser chamado de Nelson Mandela. Nessa época, era muito comum as crianças africanas recebessem nomes ingleses. Isso porque os nomes africanos eram considerados difíceis de pronunciar e inferiores. Mandela foi preparado de acordo com a tradição para conciliar governantes da tribo e educado para fazer parte da elite africana. Frequentou respeitáveis escolas e a única universidade africana para negros. Em busca de novos horizontes, o rapaz se recusou a aceitar um casamento arranjado pelo regente da tribo e decidiu fugir. Em Joanesburgo, começou a trabalhar como vigia numa mina de ouro, mas foi dispensado quando o gerente soube que ele tinha a aprovação de regente. Com um curso de direito e a recomendação de Walter II, que mais tarde se revelaria seu fiel amigo e uma das maiores influências na política do país. Mandela conseguiu estágio em uma das principais firmas de advocacia da cidade, uma rara oportunidade para negros naquela época. Os colegas de trabalho notaram em Nelson a semente da política e a engajamento na luta pela liberdade. Logo ele começaria a frequentar as reuniões do Congresso Nacional Africano, CNA, partido criado para defender mudanças que garantiram os direitos dos negros e a cidadania na África do Sul. No século XIX, os holandeses da Campanha das Índias chegaram à região, instituindo as escravidões e o tráfico de pessoas para a Europa. Os descendentes dos primeiros colonos eram chamados de africanos. Mas foi no século XX que a demolição e a exploração do território foi intensificada pelos ingleses. Os britânicos possuíam superioridade militar e, com isso, mantinham o controle da colônia africana. Durante anos, comandaram a extração de ouro, diamante e outras riquezas do subsolo. Entre outras desigualdades, os não brancos não tinham direito ao voto e, mesmo sendo maioria, deviam habitar menos de 1/10 das terras e só podiam viver nas cidades como empregados. Eram anos de preparação racial
criado para mantê-los numa posição inferior em relação à maioria branca e potencializar as ofensas praticadas diariamente contra eles. Uma criança negra, como tivesse a sorte de ir para a escola, frequentaria uma instituição só para negros, seria atendida em hospitais só para negros e a maioria era uma área reservada apenas para negros. Além disso, era comum que trens, bancos públicos e até calçadas fossem diferentes. O casamento entre brancos e negros era proibido e negros eram presos pela polícia a qualquer hora do dia por não apresentarem um passe com suas informações pessoais, de trabalho e orientação para se locomoverem na cidade. Preparados em renovar as animais, as ações da CNA, Nelson e seus amigos, entre eles Oliver Tom e Walter Silulu, fundaram a Liga da Juventude. Eles definiam o nacionalismo africano e a plantação de novos regimes democráticos multirracial. Com o apoio do partido, o grupo iniciou uma campanha de ações para mobilizar o apoio das massas. Eram greves, boicotes, comícios de protestos e outras formas de desobediência civil e resistência policial. Na casa de Sisulu, Madiba, como Nelson era chamado, em homenagem ao seu clã, conheceu a enfermeira Evelyn Massi. Eles se casaram, viveram juntos por 14 anos e tiveram 4 filhos. Tendi, Makitato, Makazine, que viveu apenas 9 meses. Makazine, filha caçula, que recebeu carinhosamente o nome da irmã falecida. Em 1950, o governo criou a lei da repressão ao comunismo, que tornavam ilegal qualquer manifestação contra o Estado e toda organização ou indivíduo que se opusesse às suas políticas. Durante a campanha da CNA, milhares de pessoas, entre elas médicos, advogados e professores, ou até mesmo estudantes, foram presos por violar voluntariamente leis que eram injustas. Mandela estava comprometido com as suas causas da população negra e já havia ganho experiências como advogado. Assim, em 1953, ele e Oliver Tom abriram o primeiro escritório de advocacia negra da África do Sul. Todos os dias recebiam multidões de pessoas negras em busca de ajuda. E mesmo sendo advogados competentes e reconhecidos, esbarravam com os preconceitos no tribunal. Anos mais tarde, Nelson conhecia Winnie, sua segunda esposa e a primeira mulher negra assistente social que trabalha no hospital da cidade. Corajosa e obstinada, Winnie logo começou a acompanhar Mandela em reuniões e discussões políticas. Os dois se casaram em Bizano, terra ancestrais de Winnie, e tiveram 2 filhas, Zanani e Zintizi. Todas as manifestações, Madiba era conhecida por ser opositor do sistema de apartheid. Um guerreiro pela liberdade, deixou seu escritório e se distanciou da família para viajar secretamente pelo país, formando alianças valiosas e planejando picotes e greves. Todas as manifestações eram fortemente repreendidas pela polícia e não servia outra saída senão usar a violência. Então Mandela foi encarregado pela CNA de organizar um grupo para agir contra o Estado e iniciar uma revolução. Começaram sabotando instalações militares, usinas e escritórios de governo em bombas nazistas. Todos eram proibidos de usar armas e não deveriam pôr vidas em risco de forma alguma. Mandela deixou o país em busca de apoio militar, mas ao voltar foi preso e condenado à prisão perpétua. Ele e os outros membros do partido foram presos na ilha de Hobbes, submetidos a humilhações e isolados do mundo. Impossibilitado de ajudar sua família, Madiba passou por momentos dolorosos, com a perda da mãe, a morte do filho Tendi e as inúmeras missões de sua mulher Winnie. Ela lutou diariamente para preservar sua dignidade, enquanto quebrava pedras no pátio ou era obrigado a usar calças curtas como símbolo de inferioridade. Mas Mandela transformou a prisão em um lugar de aprendizagem. Fez 16 anos terríveis e oportunidade para aprender o africanês e estudar a história dos seus opressores.
foram feridas. Em resposta ao governo, jovens militantes causaram ainda mais tumulto e violência. Durante a prisão de Mandela, Winnie continuou em sua busca por igualdade, justiça e liberdade, informando banimentos, confinamento e até mesmo prisão. Ela lutava com todas as suas forças, liberando os jovens radicais e fazendo benfeitores para a comunidade. Em 1980, líderes do partido iniciaram uma campanha com a reprovação internacional exigindo a libertação de Mandela e dos outros presos políticos. Pessoas em todo o mundo se alinharam ao movimento anti-apartheid. Apenas em 1982, eles foram transferidos para uma prisão próxima, a cidade do Cape, onde podia receber a visita das famílias com mais frequências. Liberdade, fim do apartheid, Mandela livre, África do Sul livre. Enquanto isso, a violência se alastrava e o país caminhava para uma guerra civil. Ainda preso, Mandela negociou incansavelmente com os líderes do governo em busca de uma solução que evitasse o caos. Em 1989, Frederick Willy de Klerk assumiu a presidência da África do Sul e anunciou a libertação de todos os políticos que estavam presos para fazerem parte da organização da oposição ao regime. Assim, aos 71 anos, depois de 27 anos, Nelson Mandela foi liberado, prometendo eleições democráticas a uma África livre do apartheid. Com fim a seus casamentos e a oposição de extrema-direita, Madiba teve muitos desafios. Com a voz tranquila, mais firme, as palavras desse líder extraordinário provocavam acalmar a população e desincentivar a luta armada. Ele se recusou a agir com violência e, por essa postura, ganhou aliados e era reconhecido pelo mundo. Alguns meses antes das eleições, Mandela e Frederick de Klerk receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz por fazerem terminar o regime do apartheid, permitindo à maioria negra direitos civis iguais aos dos brancos, asiáticos ou membros de qualquer outra etnia. Em 31 de maio de 1961, a África do Sul havia se tornado uma república independente, rompendo seus laços com a coroa britânica. No entanto, somente em 1994, o país teve sua primeira eleição democrática, livre e justa. As pessoas estavam ocultadas, mas ansiosas para manifestarem o seu direito ao voto. Era 27 de abril, quando brancos e negros enfrentaram filas enormes para votar. Nelson Mandela venceu as eleições para a Previdência com mais de 60% dos votos e chefes do Estado de todo o mundo visitaram a África do Sul para homenageá-lo. Em seu governo, Mandela queria reconciliar a nação e para isso criou a Comissão da Verdade e da Reconciliação, presidida pelo arcebispo Desmond Tutu. Mandela defendia que os problemas só podiam ser resolvidos pelo diálogo. Além disso, deixou para o país uma das constituições mais democráticas do mundo. Aos 80 anos, Madiba casou-se com Graça Machel e, com enorme popularidade, abandonou voluntariamente o poder e, fim das preferências e democracia, havia espaço para uma nova geração de líderes. Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, em sua residência, cercado por seus forças familiares. A sua última aparição foi em público ali ocorrendo na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, evento que mostrou a todos o legado de um líder histórico. Um país de economia emergente, com uma das culturas encantadoras e grande potencial político, que superou absolutamente os tempos do apartheid. É aquele que me inspira, que abre um novo baú. Por exemplo, eu gosto muito daquele menino Kirikou. Ele é sabido e ligeiro. Ele parece até comigo, dá uma ideia engraçada. E aquele é meu amigo. Tem heróis da revistinhas que usam capa nas costas, mas tem aqueles que estão bem por perto. Então você faz uma proposta. Quem está aí do seu lado? É alguém que você gosta? Esse é o poema que eu li. Aqui eu gostaria, com muito orgulho, de chamar uma aluna minha para me ajudar a apresentar o que a gente chama de técnicas do DJ, que fazem parte da nossa performance. E também adoraria poder convidar o rei para tocar um pouco ao meu lado, e eu vou ensinar uma das técnicas também dessa
arte linda, que é a arte que eu vivo, que é o DJ. Eu aceito. Ah, eu aceito. Cada dia vamos aprender uma coisa, né? Bom, temos aqui os toca-discos. Eu vou soltar a mesma música nos dois vinis. E em um deles, podem ver esse daqui, você vai fazer uma técnica que se chama scratch. O scratch, ele é fazer um som em cima da música. É basicamente esse som. Para frente e para trás, você coloca o ritmo que você quiser com o movimento da sua mão. Você vai sentir a música e é sempre um complemento. Não existe o certo e o errado, porque a arte não tem esse padrão, nem essa limitação. A música que eu selecionei é de uma artista brasileira, negra, que se chama Isa. Acredito que muitos conheçam. Peguei uma música realmente mais famosa dela. Se chama Ginga. Quem quiser cantar, dançar, participar também, porque o DJ ele é isso. Ele solta para o público e tudo que ocorre é o complemento da arte. Sagacidade pra viver, sem arrear ou se render, tem que a cintura que desaba nesse desenrola. O corpo desenrolada não. Aumentei mais um curso na vida, o rei também Uma honra gigante. Obrigada. Obrigado. Eu é que agradeço. Paulo Dias é um grande pesquisador dessa cidade. Muito obrigada, querida. Um amigo Gratidão. Seja meu. O meu é Vado Pimenta. Vado, V-A-D-O. Pimenta. Majestade, obrigado. Bem. Eu e dos meus filhos. Muito obrigada. Tá. Obrigado. Obrigado. Já pegamos o nome dela. Já pegamos o nome dela. Abençoada, é? 2006. Tem 50 anos e ainda tem. Presente. Muito bem. Uma foto. Mas aqui depois do... Eu tô trabalhando, então... Carol. Daqui a pouco. Vamos para ali ou para ali? Eu nem sei. Peraí, vamos ver. Nossa, como vocês são grandão. Sim, senhora.
Pode ficar perto. Eu sou do Quilombola de Literatura, é um país que existe há 40 anos. E a gente está há 45 anos fazendo uma antologia chamada Cadernos Negros. Aqui as capas, se for ver. Tá? E isso aqui nós fizemos, ganhei uma salva de prata da Câmara, um trabalho que nós fizemos, 45 anos de existência, e a gente banca essa antologia do próprio bolso. Tá? E a gente vai saber anual, e a gente está tendo encontro de poema, esse livro. E você pode ter uma ideia aí do meu presente. É um grande presente. Eu estou muito feliz, emocionada. Toda hora que eu olho, dá vontade de chorar. Eu também. Porque eu fui muito bem recebida lá. Ok. Que eu acho que ela vai fazer para mim. Nós não vamos embora, Essa dedicação, professora. Eles têm um depoimento muito pesado de um brasileiro, essa formação da escola. Aqui no Brasil, a gente passa muito por essa situação. E a nossa juventude, está sendo muito assassinada. Então, esse é um quadro que fala muito da nossa realidade enquanto negros sobreviventes aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente dá para cima. Já? É o significado do nome. Não sei. Isso significa grandeza. Chilomboloka ombembo. Isso significa paz. Kwenje viachevi da óbvio bicala por vítima dele. Então essa é a recomendação que deve ficar em todos os nossos corações. E bilingiwa mwenelone que viachovios. Esse deve se repetir todos os dias enquanto estivermos vivos. Tukamola puti tukakalo manu vamwe nene momo tuakolisa o vítima dele. Vamos se tornar pessoas muito significantes porque os nossos corações estão fortes. Kokwetu olupandulika. Para nós, o nosso agradecimento do fundo do coração. Vai deixar neste lugar hoje e agora. Presta atenção, gente. Okulitunda. De onde sai o sol? Okulitunda. Curiaculo. De onde o sol se põe, também os ancestrais estão lá. Okulitunda. De onde vem o sol, os ancestrais estão lá. De onde se põe o sol, também estão lá os nossos ancestrais. A bênção ficou de hoje para sempre.